disponibilizar lá no Siga. Começou a gravar, então bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos temas que a gente estava vendo anteriormente. Deixa eu ajeitar o computador aqui. A gente estava vendo nas aulas anteriores, nós falamos sobre conhecimento, os 4 tipos de conhecimento, conhecimento científico. E agora a gente vai entrar numa parte muito importante do conhecimento científico, que é o método. Deixa eu começar a compartilhar minha tela com vocês. Estão conseguindo ver minha tela, gente? Alguém fala para mim? Beleza. Então, gente, vamos lá, PowerPoint. Trava não, filho. Na aula de hoje a gente vai falar sobre método científico. Alguém tem alguma ideia do que é método científico? Do que a gente vai falar em método científico? Alguém tem alguma ideia? Quer falar alguma coisa? O que acha que é esse método científico? Então vamos lá começar a relembrar, gente. Nas últimas aulas, a gente falou a respeito dos 4 tipos de conhecimento. O conhecimento empírico ou senso comum, que é aquele tipo de conhecimento que é um conhecimento que não tem uma fundamentação científica. Ele nasce das nossas vivências, das nossas experiências, do nosso dia a dia, das coisas que a gente acha, das crenças, das superstições. O segundo tipo de conhecimento que a gente viu foi o conhecimento religioso, que é o conhecimento que é baseado na fé, que a força dele está na sua crença. São verdades que a gente não questiona, a gente acredita porque crê. O terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico, que é um conhecimento baseado em reflexões, que convida a gente a ter um pensamento crítico sobre várias questões, sobre várias questões da nossa vida. E o quarto e último tipo de conhecimento é o conhecimento científico. O conhecimento científico é considerado entre aspas, o conhecimento o conhecimento soberano, vamos dizer assim, porque ele usa da lógica, do raciocínio para poder chegar a determinadas conclusões. Ele é conhecimento que ele tem uma série de regras, ele tem método, ele é testado, ele é validado para que ele ocorra. Então, dentro do conhecimento científico, gente, existem uma série de etapas. Vocês têm uma noção de como que a gente pensa, como que começa a surgir o conhecimento científico? Alguém tem alguma noção? Como que surge o conhecimento científico? Vamos pegar, por exemplo, a vacina, a gente está falando agora da questão da pandemia, vacina é resultado de um conhecimento científico. Então, vamos pegar esse quadrinho aqui e tentar trazer para o caso da vacina. A gente teve, quando a gente fala, a gente... a partir de um fato ou de um problema, isso mesmo, Lavínia. Vamos pegar, por exemplo, aqui pensar na questão de uma doença, de se procurar uma vacina. Quando a gente fala em metodologia científica, em fenômeno, é como se fosse qualquer fato, qualquer coisa que você quer observar, que você quer investigar. Então, fenômeno é isso dentro da metodologia científica. Então, a gente vê acontecer alguma coisa, essa coisa chama a atenção. No caso dessa pesquisadora que chamou a atenção dela, várias pessoas
chamou a atenção dela várias pessoas que estão doentes. Então, quando a gente se depara com aquilo que a gente quer investigar, aquilo que chama a nossa atenção, na metodologia científica, isso chama-se problema. Problema em metodologia científica não é uma coisa ruim. O problema é o objeto da sua investigação, o que você quer pesquisar. Então, depois que a gente observa, descobre algo que a gente quer investigar, um problema, toda coisa, qualquer coisa que a gente pegar para investigar, gente, as coisas são muito amplas, muito grandes, e a gente não dá conta de investigar uma coisa como um todo. Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar na Covid. Várias são as possibilidades de pesquisa, se a gente pensar na questão da Covid-19. A gente tem a questão de busca de um medicamento, busca de vacina. Se a gente traz, por exemplo, para estatística, você contabilizar o número de pessoas que ficaram doentes, o número de pessoas que recuperaram, o número de pessoas que tiveram sequela, o número de pessoas que faleceram. Se eu trouxer, por exemplo, para a minha área, que é educação, quais estão sendo os impactos da pandemia de Covid-19 no ensino? Quais são os impactos do ensino remoto? Então, um determinado tema de pesquisa ele é muito amplo. A gente não dá conta desse todo, porque as coisas são muito complexas entre si. Então, a gente vai pegar um pedacinho desse problema para a gente tentar investigar. E esse pedacinho, esse pedacinho que a gente quer investigar, a gente faz algumas perguntas para esse pedacinho. Essas perguntas são o que o pesquisador vai tentar resolver. Que nem, por exemplo, ela viu aqui uma doença, aí ela se perguntou o que causa, o que está fazendo as perguntas que ela fez, o que está fazendo essas pessoas ficarem doentes? O que essa doença causa? Então, depois que a gente faz essas perguntas, a gente vai começar a pensar em possíveis respostas para as minhas perguntas, possíveis soluções para o problema que eu tenho. Essas possíveis soluções, que é uma coisa que a gente ainda não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, a gente chama, em metodologia de pesquisa, de hipótese. Depois que eu tenho essas hipóteses, ou seja, coisas que eu acredito que podem dar certo para tentar resolver esse problema, eu vou testar todas essas hipóteses. Eu vou testar em laboratório, pela pesquisa e tal. Aí pode ser que, depois que eu testo essas hipóteses, eu vou analisar esses resultados. Desculpa, gente, eu vou elaborar essas hipóteses, eu vou realizar os experimentos. Realizando os experimentos, eu vou ver se o que eu estou acreditando, se está certo ou está errado. Pode ser, às vezes, que vai estar certo, e pode ser que às vezes está errado. Se a gente pensar, por exemplo, na questão da pandemia, eles foram feitas a medicina tentou pensar em uma série de estratégias e de medicamentos que pudessem ajudar a combater a Covid. Pensaram, sei lá, ai, gente, não tô lembrando nenhum medicamento aqui agora. Eu sei que, por exemplo, eles testaram, pensaram, chegaram até a testar medicamentos que são os do coquetel que trata a AIDS. Mas aí eles testaram, fizeram os testes, na medida que eles fizeram os testes, eles viram que, infelizmente, não daria certo. Então, é a partir dos testes, dos experimentos, que a gente vê se essa ideia que a gente tem vai dar certo ou não. Depois que eu faço todos esses testes, eu faço uma análise do que eu descobri. Depois que eu analisei, dentro da ciência, a gente sempre compartilha o conhecimento. A gente não pode ficar com a coisa restrita a gente. É interessante que esse conhecimento seja compartilhado. Essa forma de compartilhar o conhecimento vai ser o tópico da nossa próxima aula, tá? Não se preocupem, porque a gente, ao longo da disciplina, vai ver todas essas etapas. Hoje eu queria mesmo apresentar um panorama geral para vocês do que seria esse método científico, as etapas do método científico. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Alguma colocação? Hein, gente? Vocês estão tão caladinhos hoje, gente. Tudo ok, Ana Júlia?
Olhem, vou dar uma prova para vocês gigante, vou cobrar isso tudo de vocês. Eu quero ver nada da prova, vocês vão saber ou não. Vou ficar melhor. Fecha a janela aqui, tá meio... Precisa de dar prova, não, né? Ah, descobri qual que é o calcanhar de Aquiles. Vocês só falar que eu vou dar prova, que vocês começam a chamar Jesus Misericórdia, né? Anotadinho no meu caderninho das maldades. A prova. Vamos lá, então, gente. Continuar. Então, o conhecimento científico, ele faz parte da ciência. A ciência são conhecimentos sistematizados, é um conjunto de proposições que são lógicas. Não, a ciência ela tem que ter um fundamento e diz respeito a um determinado fenômeno. Fenômeno, como vocês diriam, é o que você quer estudar. E quando a gente fala de conhecimento científico, gente, ele tem que ser capaz de ser verificado. Não adianta eu estar aí, chegar aqui e falar, descobri a cura, sei lá, vamos pegar uma doença aqui. Descobri a cura da epilepsia para sempre. A pessoa vai tomar 2 copos de Coca-Cola com uma noz moscada e está curada. Pode até ser que funcione, mas eu tenho que comprovar. Outras pessoas têm que seguir os mesmos passos que eu segui para comprovar que aquilo vai se verificar, que aquilo que eu estou dizendo que serve para tratar, vai dar certo, entendeu? Então tem que ser comprovado. Então, a ciência, gente, elas são muito amplas. Existem N áreas do conhecimento. Essa aqui é a classificação do Odila Fachin. A gente tem as ciências, porque quando a gente vê... Vocês veem, geralmente, nas divisões da área do saber, a gente tem as ciências exatas, as ciências humanas, as ciências naturais, ciências tecnológicas, ciências exatas. O que são ciências exatas? Exemplo, matemática, física, química. O que seriam as ciências tecnológicas? As ciências tecnológicas é a área de ciência da computação, as engenharias, as ciências naturais. Engenharia florestal, ciências biológicas, ciências humanas, filosofia, sociologia, psicologia, pedagogia, são exemplos dessas, seriam a grande gama de áreas de saber que tem dentro da ciência. E por a gente ter essa grande... quando a gente fala de ciência, não existe ciência sem método científico. O que é um método científico, gente? Pergunto para vocês. O que é um método científico? Pode falar pelo chat. O que vocês acham que é um método científico? Gente, vamos lá. O que é método científico? É uma técnica para fazer pesquisa? Muito bem, Camila. Tá no caminho também, Ana Júlia. Tem a ver com as etapas. Tem a ver com as etapas. Pode falar, Luan. Você levantou a mão? São regras para poder se concluir alguma coisa científica? Também, são regras, tem a ver com regras. Todos vocês estão certos. Muito bem, gente. Quando eu vejo que vocês estão entendendo o conteúdo, me motiva a não pensarem dar prova para vocês. Tá vendo? Como que a participação de vocês é importante? Se eu vejo assim que vocês não estão entendendo, eu vou ter que saber de algum jeito. Aí eu vou dar prova. Cadeira, tá, gente? Então, gente, o método científico é como se a gente pensasse num caminho. É o procedimento, é o caminho que você vai fazer para você chegar a um determinado conhecimento. O método científico é a forma, é o modo de pensar, são os processos que você vai fazer ao longo da sua pesquisa, tem a ver com a teoria da investigação. Não existe ciência sem método científico, porque a ciência ela é sistemática, ela precisa de um método, e o uso dos métodos científicos não é algo exclusivo da ciência, acaba que, de certa forma, no nosso dia a dia, um ou outro método científico a gente acaba utilizando, sem ao menos saber que se trata de um método científico.
Os métodos científicos, eles surgem, como eu já disse para vocês anteriormente, do desejo que o homem tem de explicar, entender e dominar a natureza. O homem é um ser muito curioso. O homem, ele não se contenta com aquilo que a natureza dá para ele. O homem, ele tem que adaptar o meio para ele viver da melhor forma possível. Se ele está vivendo, por exemplo, num lugar que é quente pra caramba, ele vai pensar numa estratégia para tentar ter ficar numa temperatura mais confortável. Se ele vai viver numa região que não tem comida, tem escassez de comida, ele vai pensar em alguma estratégia para tentar resolver esse problema. E o conhecimento científico, ele é produto de toda uma evolução. A gente tem, no primeiro momento, o mundo, as coisas explicadas pelo conhecimento religioso, pelo conhecimento místico, que tudo era vontade das divindades, do divino. Depois a gente tem o conhecimento filosófico, que não vai se contentar com essas explicações de que tudo é vontade dos deuses, e quer entender, utilizando a razão, as causas, as motivações que acontecem no mundo. E o conhecimento científico, gente, ele cresce e embala no mundo no século XVI, e ele vem para tentar explicar os acontecimentos do mundo através da observação científica e do uso do raciocínio, da razão. Razão, o pensamento, aquilo que diferencia homem de animais. Durante um certo período, muitos pensadores e filósofos, eles tentaram definir um método único que fosse aplicável para todas as ciências e todos os ramos, só que hoje já se chegou à conclusão de que é impossível. Que nós temos tantas áreas do saber, é tão complexo a coisa, que é impossível ter um método para dar conta de tudo. Imaginem só, o método que o cara usa para fazer as equações matemáticas dele ser o mesmo método que a pessoa que pesquisa, sei lá, psicologia utilizar, são totalmente diferentes as áreas, elas não têm como utilizar o mesmo método. Então, quando a gente fala em método, a gente pode dividi-los em dois. Em métodos gerais ou de abordagem e métodos de procedimento. Lembrando que o método que o pesquisador escolhe tem a ver com o que ele vai pesquisar, com o que ele vai investigar, com o tamanho daquilo que ele quer investigar, com o recurso financeiro. Não adianta nada eu querer explorar a Lua, sendo que eu não tenho um tostão no bolso para poder ir na Lua explorar a Lua. Então, a forma como eu vou tentar estudar a Lua é diferente. Eu aqui, a Thaís e Muriel, sem um tostão no bolso, eu quero estudar a Lua, vou conseguir estudar a Lua pela internet, por vídeo, coisas que tem disponível. Agora, se eu fosse uma milionária, eu poderia explorar a Lua, tendo que nem o cara da Amazon, que construiu o seu próprio foguete e vai para o espaço. Então, recurso financeiro é uma coisa que conta muito na questão do uso do método. E o pesquisador também, a pessoa que vai fazer a pesquisa, acaba que ela vai ter um método que é de sua preferência ou não, e isso vai estar envolvido no processo também. Gente, vocês estão aguardando até aqui? Estou indo rápido. Então, quanto ao método, gente, nós temos 4 tipos. Se vocês não entenderem, gente, por favor, abre o áudio que eu tento virar cambalhota aqui para explicar, tá? O primeiro método é o método indutivo, um nome horroroso. O que significa isso? Eu vou observar uma situação específica, um caso específico, e dessa observação desse caso específico, eu vou generalizar, ou seja, eu parto do particular para chegar lá no geralzão. Vamos ver um exemplo aqui. O método dedutivo, gente, já é ao contrário do indutivo. Ele parte do geral para poder chegar no particular. Enquanto esse aqui, o vai dar uma conclusão para o todos, esse aqui, o todos, vai dar uma conclusão para um. O que significa isso? Que trem de doido é esse? Vamos ver aqui no exemplo. O indutivo. Você chega, gente, a essas conclusões através de observação, você cria hipótese, você observa e tal. Vamos pegar primeiro o método indutivo, que é do particular para o geral. Pedro, João e José são mortais. Vamos lá. Você vai construindo sentenças. Pedro é
mortal. José é... Desculpa, gente. Vamos começar de novo. Pedro, José e João são mortais. Ou seja, Pedro, José e João, eles morrem em algum momento da vida deles. A primeira constatação. A segunda constatação. Pedro, José e João são seres humanos, são homens. Então, pela análise de que a pessoa Pedro, a pessoa José, a pessoa João, eles vão morrer em algum momento, a pessoa Pedro, a pessoa José, a pessoa João é homem. Então, pelo que acontece, pelo que é e o que vai acontecer com Pedro, José e João, que são pessoas, um caso, ele deduz que o homem, porque todos eles são seres humanos, o homem Pedro é mortal. O homem vai morrer. O homem José é mortal. O homem João é mortal. Então, por esses três casos aqui, ele chega à conclusão de que, como três homens são mortais, logo todos os homens são mortais. Deu para entender, gente? Isso indutivo ou bolo a cabeça? Dê sinal de vida aí para mim, por favor. Quero que explique de novo, dá para pegar? Poderia explicar de novo? Explico. Explico assim, vamos lá. O método indutivo, ele parte da coisa que acontece com uma pessoa para poder definir o todo. Deixa eu pegar o... Fazer diferente aqui. Deixa eu pegar o quadro aqui. Deixa eu abrir o... A gente está abrindo aqui. Eu vou tentar explicar escrevendo para vocês. Vamos lá. Estão conseguindo ver o quadro? Sim. Vamos pegar. Vamos lá. Thaís, o cara tá lá observando. Então, ele vai observar várias. O meu pai. Thaís é uma mulher. Tá lá na observação dele, tá? Aí, ele viu outra pessoa com as mesmas características que eu e viu que Ana é uma mulher. Aí, ele observou outra pessoa. Maria é uma mulher. Vou colocar por aí. Ai, meu pai. Ele observou e viu que Thaís é uma mulher, Ana é uma mulher e Maria é uma mulher. Ao longo das observações dele, ele viu que Thaís é uma mulher que um dia vai morrer. Descobriu também que a Ana é uma mulher que um dia vai morrer. Aí ele viu a Maria, também viu que Maria um dia vai morrer. Então, pela observação do que aconteceu com Thaís, com Ana e com Maria, que são casos, é particular, o que aconteceu com uma pessoa, ele chega a uma conclusão para todas as pessoas daquela espécie. Entendeu? Todas as mulheres um dia vão morrer. A partir do que aconteceu com a pessoa Thaís, a pessoa Ana, a mulher Thaís, a mulher Ana, a mulher Maria, ele chegou à conclusão do que vai acontecer com todas as mulheres, ou seja, ele sabe o que acontece com uma pessoa para poder
explicar o que vai acontecer para todas as pessoas. Deu para entender agora, gente? Por favor. Entendeu? Beleza. Já o método dedo... Peraí, mas alguém ficou com dúvida, gente? Se alguém ficou com dúvida, fala que a gente volta. Tem pressa, não. Ninguém se manifestou, vou continuar. Já o método dedutivo, gente, ele é o contrário do... Gente, cadê minha tela? Ô, meu pai. Vamos lá, abre a lousa de novo. Ele é o contrário do indutir parte de cada caso para chegar no todo, o outro sai do todo para chegar no caso. Como assim? A gente sabe... Caramba. Que todo metal conduz calor. Gente, eu sou péssima de física, tá? Pelo amor de Deus, eu já falando besteira, vocês me corrijam. A gente sabe que todo metal conduz calor, correto? A gente está fazendo, então, uma afirmação que se refere a um todo, todos os metais. Cita para mim aí um exemplo de... Oh, meu Deus. Cita para mim um exemplo de metal aí, gente. Vocês estão sabendo mais física e química do que eu. Já tem anos que eu abandonei essa carreira. Alumínio é metal, não é? Deixa assim, gente. Se não for, é só para explicar para vocês o método, tá? Perdão, professora. O alumínio é um metal. Logo, ele conduz calor. Aí vamos pensar em um outro metal. Sei lá. O cobre é um metal. Logo, ele conduz calor. Mas fala um outro aí, gente. Ai, gente. Ferro. Ferro. Ótimo. Então, vocês estão vendo que aqui ele saiu do geral, que é o metal, e tá vindo para específico, alumínio, cobre, ó. Aqui, gente, a frase é o contrário, tá? Deixa eu corrigir aqui. Então, aqui, ó, a gente sai do todo para ir para as partes. É o contrário do outro. Deu para entender? Deu, gente, para entender? Enquanto você sai da parte para chegar no todo, o outro você sai do todo para chegar nas partes. Beleza, deu para entender então. Ninguém tá com dúvida não, né? Vamos continuar então. O terceiro método é o método hipotético dedutivo. Esse hipotético dedutivo, um dos caras que mais pensou nele é esse aqui, ó, que é o Karl Popper. Então, o que é? É bem parecido com aquilo que eu comecei a falar com vocês durante a aula. A gente está lá, se depara com uma situação que precisa de ser resolvida. Essa situação é um problema. Diante desse problema, a gente vai tentar propor algumas soluções. Tem algumas ideias, essas soluções e ideias é o que a gente chama em metodologia científica de hipóteses. Depois que a gente fez isso, a gente testa essas hipóteses para ver o que vai dar certo, o que vai dar errado. E a partir desses testes, a gente chega aos resultados. Então, esse que é o método hipotético dedutivo. Hipotético porque você tem hipóteses e você vai testar essas hipóteses. É interessante que vocês lembrem disso aqui, ó, que ele fala que a comprovação do resultado que eu chego no final, ele é provisório, ele nunca é verídico por toda a vida. Porque pode ser que uma coisa que eu chegue ao resultado hoje, amanhã uma outra pessoa, usando outros métodos, teorias diferentes, técnicas diferentes,
comprovo que o que eu achei que naquele momento estava certo estava errado. Isso acontece a todo momento em ciência. Porque quando a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente nunca parte do nada, do zero. A gente sempre vai utilizar trabalhos anteriores, pesquisas anteriores, então muitas vezes pode acontecer que os seus resultados da pesquisa, os seus testes, mostram que a pesquisa anterior já deu uma mudada no resultado, não era aquele resultado, isso acontece muito. Deu para pegar, gente, esse hipotético dedutivo? Dúvida? Deixa eu abrir o chat aqui. Agora, eu vou explicar para vocês o método dialético. O método dialético, gente, é um método que a gente usa muito em ciências humanas. O que é dialética? Vocês vão ver, gente, dialética quando vocês estudarem Karl Marx na vida de vocês. Então, vou começar a dar um spoiler da dialética para vocês, mas vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Existiu um cara, em algum momento lá da filosofia, chamado Hegel, que ele era um idealista, ele acreditava que as ideias mudavam o mundo, e ele acreditava que as ideias elas não ficavam paradas, vamos dizer assim. As ideias, elas sempre estavam em confronto umas com as outras. Pela interação do homem um com outras, as ideias elas entram em confronto. E é esse confronto de ideias que gera uma força que faz o mundo girar, o mundo acontecer. Então, o Hegel, ele propunha o seguinte: existe uma tese. O que seria uma tese? Um pensamento inicial que existe em algum lugar. Essa tese, ela encontra com uma antitese, que é o quê? Uma nova ideia. Como ele fala, quando a gente fala em dialética, gente, dialética, ó, é embate, confronto. Essas duas, elas confrontam-se entre si e geram uma nova ideia. Essa nova ideia que surge é a síntese. Não entendeu? Vamos para esse quadrinho aqui. Esse quadrinho, quem fez essa chave, gente, ela é ótima para explicar a dialética. Pensem. Situação número 1. É a primeira ideia, que é a tese. Vamos contextualizar. Um casal, a mulher ficou em casa, o marido chegou em casa bêbado. Então, a primeira ideia, que é a tese, que é a versão dela da história. Chegando em casa uma hora dessa com uma garrafa vazia, bebeu ela toda e está completamente bêbado. Então, essa é a tese, a ideia da esposa. Como eu disse para vocês, dialética é um confronto de ideias. O marido vai pôr a ideia dele, a versão dele da história. Eu não estou bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. Então, da tese, a gente vai juntar com a antítese, que é a situação que a mulher apresenta a tese. O cara apresenta o argumento dele, que é a antítese, e disso sai uma nova versão da história. E essa nova versão da história é a síntese. Então, além de bêbado, até de madrugada, você estava bebendo com outra mulher. Vocês estão vendo que ela tinha uma ideia isolada, ele tinha uma ideia isolada, o confronto das ideias dos dois gerou uma ideia nova. Isso que é a dialética. Entender a dialética, gente? Alguém ficou com dúvida desse confronto das ideias? A dialética, gente, dentro da pesquisa, ela é muito importante porque ela fala com a gente que a gente nunca pode... isso a gente usa muito nas ciências humanas, a gente nunca pode estudar um determinado período da história, uma determinada sociedade, sem compreender que uma sociedade ela não está dentro do vidrinho. Ela se vê afetada por questões econômicas, por questões sociais, por questões culturais, e essas questões são de extrema importância. Então, a gente nunca vê, quando a gente usa o método dialético, uma coisa sozinha no mundo. A gente sempre tenta entender esse entorno, as outras coisas que afetam ela. Chegamos, então, agora na segunda parte, que fala dos métodos quanto aos procedimentos. Método histórico, que por si só fala, que é história, que você vai investigar acontecimentos, instituições, você vai investigar o passado para tentar verificar a influência na sociedade atual. São aquelas pesquisas que buscam identificar as raízes.
O método experimental, que é aquele que a gente pensa na questão mesmo dos laboratórios, que você vai ter algum objeto que você quer investigar, e você vai submeter esse objeto a certas variáveis que são conhecidas pelo pesquisador. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem na hora. O método observacional, que é de certa forma um que a gente usa no nosso dia a dia, é você observar alguma coisa, fazer as anotações, só que quando a gente usa esse método observacional, a gente não, o pesquisador ele não interfere no que está acontecendo. Se eu estiver, por exemplo, lá pesquisando, começa a dar uma briga, o pesquisador ele não pode ir separar a briga. Ele tem que ficar na dele para tentar observar o fenômeno. Método comparativo. Eu vou comparar duas coisas de modo que eu encontre semelhanças e diferenças entre essas coisas. Método estatístico, são aqueles que usam mais a questão da matemática, que tentam explicar os fenômenos pela questão numérica. O método clínico é um método muito utilizado na psicologia, e o método monográfico é que a gente fala de um estudo de caso de um determinado item com certa profundidade. Respira, professora, me explica. Método histórico é quando a gente vai, por exemplo, em arquivos, para a gente poder pesquisar o que aconteceu no passado, para tentar entender esse passado. Essa foto aqui é um exemplo de método histórico. Essa foto aqui já é um exemplo de observação. Esse cara aqui, ele se chama Bronisław Malinowski, nome lindo, né? Ele é um cara, assim, muito importante para o pessoal da antropologia. Ele, durante um período da vida dele, ele vivia na Europa, percebe-se, né, pelos trajes que a criatura era europeia, e ele sai da Europa para viver numa ilha no Pacífico, para, através da observação, entender como que essa sociedade funcionava, se estruturava, e tem um livro muito famoso que chama-se Os Argonautas do Pacífico, do Bronisław Malinowski. Esse carinha aqui, gente, já é uma questão do experimento de laboratório. É uma figura muito importante da psicologia, que se chama o Skinner. E o Skinner, ele queria comprovar, vocês podem ver aqui dentro da caixinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um ratinho. Tem um experimento famoso dele que se chama A Caixa de Skinner, e ele queria... O que era a caixa de Skinner? Ele ia ensinando o ratinho a responder a determinados estímulos. Por exemplo, uma das etapas desse experimento é que dentro dessa caixinha tem uma barrinha. Aí, enquanto o rato batia na barra, caía comida. E ele foi fazendo isso inúmeras vezes até que o rato aprendesse que ele batendo na barra, caía comida. É um exemplo de experimento. Ele tinha como controlar quando que ele colocava comida, quando que ele não colocava comida, ao contrário aqui do Bronisław Malinowski, que estava observando uma sociedade que não tinha como controlar o que acontecia ali. Estatística, usam-se, gente, vários programas de estatística, famoso SPSS, eu não entendo nada de estatística, não é minha praia, mas são vários os programas que se usam a estatística. E no método psicológico famoso, vocês já devem ter ouvido falar, não sei se conhecem a figura dele, esse aqui é o Sigmund Freud. O Freud, ele propõe o método da psicanálise e ele constrói esse método, essa investigação, a partir da relação dele com os pacientes e a partir do processo dele fazer a análise dele e dos sonhos dele. Coisa de gente doida, mas é muito interessante. Então, gente, era isso tudo que eu queria passar para vocês hoje, né? Pesada a aula, né? Deu para vocês fechar aqui, fechar aqui. Deu para vocês pegarem, entenderem? Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Não? Então agora eu vou desafiar, como eu tenho uns minutinhos ainda, eu vou desafiar vocês, valendo meio ponto extra na disciplina. Quem topa? Estão vivos? Gente, acorda. Vamos lá? Quem topa? Manda, põe os slides no Siga sim. Tem um texto lá, mas o texto é meio confuso, eu ponho os slides sim. Quem quer ganhar meio ponto extra na disciplina? Topas? Então tá. Deixa eu organizar aqui. Eu vou só... Não tô compartilhando mais, não. Deixa eu só abrir aqui, gente. Play.
Só carregar aqui, ó. Caramba. Vocês coloquem, por favor, o nome de vocês para identificar quem é que vai ganhar, para eu poder dar o ponto extra, tá? www.kahoot. Tá carregando o PIN do jogo ainda, gente, para vocês verem qual que é o... Esse é o Kahoot. Vamos lá, vai carregar o PIN do jogo. Gente, não vai ficar... Eu vou colocar, é porque não gerou o link ainda. Deixa eu estranho. Ai, gente, não, peraí. Vamos ver se vai dar. Não tá. Ah, sim. Uhum. Nossa, nem meu Meet tá carregando. Por exemplo, vai carregar. O nome eu trago todinho, não tô conseguindo nem digitar no chat. www.kahoot.it. Que beleza, gente. Eu acho que eu não vou conseguir fazer com vocês. Tá tudo travado. Agora foi. Kahoot.it. Caiu. Ah, nossa, a internet tá muito ruim. Gente, tá achando que não vai dar pra fazer. A internet tá muito ruim hoje. Tá começando a travar. Tá mesmo. Eu faço com vocês na próxima aula, sem falta. Que não quer carregar. Desculpa, gente. Falha do sistema. Na próxima aula eu. Ai, travou de novo. Não, não é porque eu tô transmitindo na tela, não. É porque minha internet tá ruim mesmo agora. Não sei por quê. Aí eu peço desculpa para vocês, gente. Eu faço na próxima aula, tá? Então, a próxima aula, vocês já fiquem sabendo que eu vou dar o conteúdo da aula e no final a gente vai jogar um Kahoot valendo meio ponto extra na disciplina, tá? Terminando aqui, eu coloco a gravação da aula, disponibilizo os slides para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Obrigada pela participação, tá muito bom estar com vocês na manhã de hoje. Mostrar para vocês que a tia hoje está feliz. Daqui a pouco eu vou vacinar, graças a Deus. Depois eu conto para vocês a experiência da vacina, tá? Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo.